Mais um BR22 começando aqui, né? E esse é mais um vídeo na qual eu vou estar fazendo... Na qual eu vou estar sozinho, né? De novo, o T'Challa me deixou sozinho aqui nesse canal, de novo, né? E eu vou fazer... Hoje eu tô querendo fazer um vídeo, indo direto ao assunto, falando sobre... sobre Jesus. Falando da história de Jesus, né? Então... Quem acompanha meus vídeos, quem assiste, quem me sabe que eu falo um pouquinho de tudo. Um dia eu tô falando de monarquia, outro dia eu tô falando acerca de posicionamento de esquerda e direita. Tem dia da qual eu tô querendo encaixar um pouco de história, porque eu sou estudante de história, eu gosto de história. Um pouco de fé cristã, porque eu sou protestante, metodista e tudo mais. Por que eu quero falar hoje de Jesus? Por quê? Muitos talvez não saibam, estão sabendo, vai ter uma novela falando da história de Jesus Cristo. E muita gente, principalmente que assiste a Record, sabe que a Record ela tem investido assim, em séries bíblicas, né? E nada contra, eu gosto pra caramba disso. Eu não gosto de novela, eu odeio assim. Eu não gosto de assistir novela da Globo e tudo mais. Mas a da Record eu acabo assistindo, né? Porque eu sou evangélico, eu gosto das histórias bíblicas, já li a Bíblia, Gênesis e Apocalipse várias vezes, já li alguns livros, gosto de assistir documentários e coisas falando acerca da minha fé e tudo mais. E o que tem que ser feito mesmo, né? Não faz sentido um cara falar, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou isso, e o cara não se interessar em ler, aprender sobre as coisas da Bíblia. Eu até desenho bíblico, né? Eu gosto de assistir, então. E a Record, independente acerca da emissora, do que você pensa acerca de Macedo e tudo mais, eu não vou estar entrando nesse assunto aqui, mas independente disso, a Record, ela foi esperta. Ela foi esperta em fazer séries bíblicas, novelas bíblicas, as produções. Sabendo que a Record ela não é um canal evangélico, ela não é um canal 100% gospel, não é. Então, ela tem muitas programações seculares, mas ela foi inteligente. Por quê? Nós vivemos em um país majoritariamente cristão, todo mundo sabe disso, né? Mais de 85% da população brasileira, ela se diz cristã, né? Grande maioria católica, 30% hoje, eu acho que hoje está aí 30% por aí, da população brasileira se diz cristã, se diz evangélico, né? E nos últimos anos, todos nós sabemos, a mídia tem sido muito podre. Principalmente a Globo lixo, velho. Principalmente. A Globo sempre tem colocado novelas, querendo colocar temas como casamento homossexual, taxando de homofóbico toda pessoa que é contra o pensamento gay, né? Nada contra a pessoa ser homossexual, não. Cada um segue a sua vida como você quiser, velho. Entendeu? Tem muita pessoa que é gay, que não é evangélica, que é gente boa pra caramba. O problema não é ser gay, né? O problema é querer impor a pessoa, querer aceitar aquilo que nossa fé vai contra, né? E todo mundo que é cristão sabe que o homossexualismo, a prática homossexual é uma coisa que desagrada demais a Deus. Então, Deus ama o pecador. A Bíblia fala isso. Deus ama o pecador, mas o pecado ele abomina. Então, e a Globo ela tem que colocar na sua cabeça, não, você tem que aceitar, tem que aceitar, tem que aceitar. E, entendeu? E o público tem cansado disso. Não só a respeito do homossexualismo, mas também de como tem tratado a família, as questões morais. Agora, essa semana, eu fiz 2 vídeos, né? Onde eu mencionei o fato de querer retratar pedofilia como doença, cara. Poxa vida, cara. Entendeu? E a Globo ela demoniza tudo aquilo que nós defendemos. Tudo que é bom, tudo que é moral.
e mais. E não só a Globo, outras emissoras também, entendeu? Acabam caindo dessa palhaçada. Então hoje em dia fica difícil você ter algo de bom para ver da televisão. E a Record foi esperta. Aproveitando-se da qual o dono é o bispo e tudo mais, ela fez produções. Começou lá, produções bíblicas, começou lá na historinha da Rainha Esther, né? Aí foi passando, Sansão e Dalila, Rei Davi, e agora chegou os 10 Mandamentos, a qual foi tido como a melhor novela acho que foi em 2015, né? 2015 foi a melhor novela, né? Passou lá a Terra Prometida, e sinceramente eu não gostei da Terra Prometida não. Eu tô pensando em pegar fazer um videozinho, né? Como eu gosto de histórias e tudo mais, mostrar os erros históricos e bíblicos que apareceram das novelas bíblicas, né? Porque 100% ela não foi fiel, né? Se você é fã da Record, eu vou listar e tá me assistindo, eu vou fazer um videozinho mostrando os erros históricos, algumas pisadas de bola, porque não tá 100% tudo, né? Mas isso também não quer dizer que tá errado, tá ruim e tudo mais. Não. E ela foi boa, ela foi inteligente. Ela pegou coisa porque, vamos dizer que mais de 80% do que é bíblico mostrado tá coerente, mas muita coisa tá fora de padrão. Mas não é isso que eu quero mencionar. Agora eles vão fazer a história, né, depois de fazer novelas falando de Moisés, falando de Josué, falando do Rico e o Lázaro, da qual eu gostei muito, né, os efeitos especiais lá, quando falavam das visões lá do Nabucodonosor, foi muito bacana, né, até mostrei para minha pastora Miriam, lá a cena do Vale dos Ossos Secos que apareceu do Rico e o Lázaro, e ela se emocionou com a cena, ficou muito bem feita. E agora eu vou fazer a novela de Jesus, né? Eu só espero que eles não queiram, como toda novela tem uma história de amor, eles não queiram fazer Jesus ter par romântico com Maria Madalena. E até hoje eu não entendo por que alguns insistem em falar que Jesus e Maria Madalena tiveram um caso. Até hoje eu não entendo aonde tiraram isso da Bíblia, né? Aonde tiraram isso, porque na Bíblia não mostra isso, né? Mas eles foram inteligentes. E a história de Jesus, cara, é uma história única. Você não vê outra religião ter uma história como a de Cristo teve. Uma entrega como que Cristo teve, né? Se você for comparar, outro dia eu estava assistindo um vídeo do Nano Moura, né? Ele fez um comparativo entre Jesus e Maomé, né? Mostrando, e é um videozinho bom, né? Jesus versus Maomé. Se você está me assistindo, assiste, que é bom, ele faz um comparativo. E Maomé foi um homem que, entendeu? Ele voltou como um grande conquistador da sua terra, né? Um senhor da guerra. E o Islã, vamos ser sinceros, o Islã não é uma religião de paz, não é. Eu sinto muito se você discorda de mim, mas desde o seu início o Islã sempre teve aquele algo mais militar, né? Ou você se converte ou você morre, diferente do cristianismo, né? Que lá dos seus primórdios você não morria, você não matava em nome da fé, você morria em nome da fé, você entregava a sua vida em nome da fé, assim como Cristo entregou sua vida pela humanidade. Se você fazer alguns comparativos, algumas histórias, né? Por exemplo, os romanos, né? Eles sempre gostavam daquelas histórias de grandes conquistadores, né? Na qual davam a vida pela glória de Roma, né? E não só Roma, mas outros impérios também, grego, macedônio, Babilônia, sempre teve aqueles grandes guerreiros que lutavam em prol de sua nação, do seu reino e tudo mais. Mas dificilmente você via uma história de alguém que morria em prol da humanidade inteira, né? Uma coisa é você vê alguém dar a vida, e Jesus mesmo fala isso, pode até ser alguém que dê a vida pelo seu amigo, pela aquela pessoa que você ama. A coisa mais natural que tem é um pai dar a vida pelo seu filho, a mãe dar a vida pelos seus filhos, né? Porque isso é algo instintivo. Agora imagine um homem morrer por uma humanidade toda, uma humanidade corrompida, digna de glória, digna de morte, digna de condenação, digna do inferno. Sabe qual é a minha visão acerca da humanidade?
que nós deveríamos estar extintos, né? Porque diante da justiça de Deus, o ser humano não era mais para estar existindo, entendeu? Não era nem para ter sido exterminada do dilúvio, era para ter sido exterminada antes, por causa do nosso pecado. E Deus é perfeito, mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, se entregou na cruz por nós, né? E essa história é única, porque você não vê nenhum outro. Maomé, como eu citei, Maomé não morreu pela humanidade, não. Uns dizem que ele foi ascendido ao céu, outra coisa, mas ele morreu como qualquer outra pessoa. Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, né, a referência maior de todos os judeus, ele morreu como qualquer outro ser humano morreu, né? Você olha a história de Buda, você olha a história de Confúcio, você olha a história de Sócrates, todas essas pessoas morreram. Pode ter muitos homens bons que morreram em nome de uma causa. Agora, morrer em nome de toda a humanidade foi só Cristo. E Jesus, ele não só morreu, ele ressuscitou, porque Cristo não está morto, ele está vivo, né? Vivo, ressurreto. E uma coisa interessante, né? Existem várias religiões no mundo, muitas religiões, mas em nenhuma delas você ouve falar de um Deus, né? De uma divindade que abriu mão de sua glória, que abriu mão da sua divindade, do seu trono, e se tornou humano igual nós, e entregou a sua vida por essa humanidade corrupta. Você nunca ouviu uma história dessa. E se tiver ouvido, com certeza, foi depois de Cristo, não antes, né? E eu creio muito, velho, eu acredito até que a história de Cristo inspirou muito, por exemplo, essas histórias em quadrinhos, né? Cara, como o pessoal gosta, eu gosto de história de super-herói, né? O Superman, o Goku, agora tem um anime que eu assisti essa semana, o One Punch Man, né? Falar do Saitama que vence qualquer monstro com... Eu gostei daquele anime, né? E aí todos esses heróis sempre querem morrer salvando o planeta, salvando a humanidade e tudo mais. E eu creio que muitas dessas inspirações tiveram na figura de Cristo, né? E Jesus, ele não derrotou com exércitos, com armas. Ele derrotou através do amor, da entrega, né? Ele deu a sua vida. Se você comparar, como ele aceitou de cara morrer, ter a pior de todas as mortes, sendo humilhado, cuspido, chicoteado, né? E a Bíblia ainda menciona que quando Jesus morreu, ele não foi direto para ele foi para o inferno. E lá ele pagou o nosso preço lá, durante os 3 dias que esteve morto. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando sobre isso, assim como muitos outros vídeos que eu prometi fazer e não. Mas o Cristo é questão de honra, né, velho? E ele ressuscitou em grande glória, né? Trazendo salvação, libertação, transformação. A obra de Cristo da cruz não se resumia apenas em morrer na cruz, mas também ele ressuscitar, né? E por essa razão, a história de Cristo é única. Você não vai encontrar uma história de amor maior do que essa. E agora a Record quer passar essa história na forma de uma novela. Independente das motivações da Record, estão fazendo isso porque é certo, ou por audiência, dinheiro. A questão é que a história de Cristo é uma história única. A história de Jesus transforma vidas. Não é à toa que a humanidade foi dividida antes e depois de Cristo. E a sociedade ocidental está baseada nos valores da moral cristã, né? E eu ainda fico, pensando, como é que pode as pessoas ainda querer rebaixar o que Cristo fez na cruz, né? Tem quantos ateus aí acham que, porque eu não creio, o outro não pode crer também, e ainda quer criar guerra contra uma instituição, a igreja, que dura mais de 2000 anos proclamando essa fé. E a verdade é essa. Jesus esteve entre nós, Deus se fez homem através do seu Filho, Jesus Cristo, morreu e ressuscitou. E é a maior prova, é a maior história de amor já contada até hoje, né?
Esse é o vídeo que eu estou pensando aqui, que eu tenho meditado, eu gosto muito de fazer. Agora que eu aprendi a fazer esses vídeos sozinho, eu gosto muito de postar o que eu medito. Mas fica, se você não conhece a história de Cristo, leia, medite. E leia de coração, não leia só por ler, mas de coração aberto, né? Independente de como é a sua vida, se você tiver um entendimento do que Jesus fez por você, a sua vida muda e é transformada. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz, que Deus esteja te abençoando. Muito obrigado pela tua atenção, deixe um like, ajude nós a crescer, deixe o seu comentário. Muito obrigado, fica na paz, até, fui!